Primeiro de tudo, eu acho que uma coisa que cabe explicar aqui é que dentro da nossa cultura, né, a gente tem um grande problema que é o seguinte: nós somos treinados para não gostar de errar. Ou seja, na sala de aula, né, se você responde uma pergunta errada, né, os colegas tiram sarro de você, a professora também, né? Dentro do nosso círculo familiar é a mesma coisa. Se você cai, tropeça e rala os joelhos, né? Sua mãe vai chegar, tá vendo? Não disse para você que você correndo aí você vai cair, etc, etc. Então, aos poucos o indivíduo vai se acostumando com um sentimento de perfeição que ele precisa ter. Ele acha o seguinte: bom, eu não posso errar. Tudo que eu fizer nesta vida tem que ser com perfeição. Eu não posso passar pelo vexame de errar. Eu não posso passar pela vergonha de errar. Por quê? Porque as pessoas vão demonizar o meu erro, né? Então, dentro dessa perspectiva, esse tipo de pensamento e a forma na qual a gente foi educado, né, faz com que a gente carregue em nós mesmos traços de timidez, né? Então essa é a primeira coisa, você tem que tirar isso da sua cabeça, né? Essa tara pela perfeição, tá certo? Se você vai fazer uma atividade, se você quer um resultado, pode ter certeza que você vai errar, tá certo? Pode ter certeza. É a coisa mais segura do mundo, certo? Tudo na nossa vida, né? A partir do momento que a gente nasce e a gente passa a existir, né? A gente já está correndo riscos. Então, toda empreitada que você for começar, que você for iniciar, pode contar com alguma porcentagem de erro, tá certo? E o erro é muito importante para que você tenha uma base estatística, né, do que dá certo e o que não dá certo, tá certo? Ou seja, a gente precisa aprender com a experiência, tá certo? Então, primeiro de tudo, não tenha medo de errar, tá certo? Não se cobre tanto, porque imagina só, nem Deus exige um nível tão alto de perfeição quanto a sociedade exige de nós. E isso pode ser um fator determinante, né? Essa busca pela aprovação dos outros pode ser um fator determinante para que a gente fique cada vez mais tímidos, tá certo? Então, não tenha medo de errar. Isso é um traço da nossa cultura, talvez da cultura mundial, né? Esse horror ao erro, né? Então, a gente precisa desmistificar isso aí. E um ponto interessante aqui para a gente começar a nossa conversa é o seguinte: é que a gente nota que a gente é um indivíduo tímido quando a gente está prestes a receber uma grande oportunidade na nossa vida. Por exemplo, talvez a minha história possa compactuar com a história de muitos de vocês que estão assistindo essa aula, tá certo? Uma vez eu fui para uma entrevista de emprego, né? E se eu não me engano, o cargo a ser ocupado era o cargo de vendedor, né? Se eu não me engano, tinha umas 30 pessoas na mesma sala disputando apenas uma vaga, né? E a dinâmica da entrevista era a seguinte: bom, vocês precisam contar um pouco sobre as suas experiências de vida, sobre as suas experiências de trabalho e assim por diante, né? Quando chegou a minha vez, eu percebi que eu não sabia falar sobre mim mesmo. E eu fiquei com muita vergonha. E eu não fiquei com vergonha do que as pessoas estavam achando de mim. Eu fiquei com vergonha porque eu não conseguia falar direito, né? O cargo era muito bom, o salário era bom, tinha comissão, eu queria muito aquela vaga e por não saber me expressar, eu acabei perdendo a oportunidade, né? Fiquei completamente desmotivado, fiquei culpando a mim mesmo, né? Mas só que no dia seguinte eu parei e pensei no seguinte: bom, eu preciso resolver este problema da timidez. Porque imagina só, se você for um indivíduo tímido, você vai perder oportunidades. Você vai deixar de mostrar o seu potencial para as pessoas, de repente numa empresa, de repente até mesmo o seu potencial humano, né, de mostrar valor para o seu círculo social, né? Isso prejudica muito, né? A timidez é uma coisa que sufoca os nossos sonhos, nos impede de alcançar
a excelência, nos impede de alcançar aquilo que nós desejamos. Então a gente tem que deixar isso de uma vez para sempre, tá certo?